Olá! No nosso último papo, a gente mergulhou no universo das sobrecargas. Hoje, o assunto é outro. É um evento bem mais rápido, violento e francamente destrutivo, o curto-circuito. Aqui, a gente está falando de uma batalha de milissegundos, onde uma falha pode ter consequências, olha, catastróficas. Vamos descobrir juntos como garantir que a proteção realmente funcione e que os cabos sobrevivam a esse verdadeiro confronto. E para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar, uma pergunta que é fundamental. Quando um disjuntor desarma num curto-circuito, ele está de fato protegendo o cabo? Ou ele está só se salvando? Parece detalhe, mas essa é uma distinção crucial. Sabe por quê? Porque um disjuntor que sobrevive, mas deixa o cabo fritar, falhou na sua missão mais importante. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender qual é o perigo real de um curto-circuito. Depois, vamos analisar a capacidade do disjuntor de sobreviver ao impacto e também a tal da energia que ele acaba deixando passar. Em seguida, a gente mede a resistência do cabo, junta tudo na nossa regra de ouro e, no final, a gente vê como os diferentes dispositivos precisam trabalhar em equipe. Olha, um curto-circuito é muito mais do que só uma corrente alta. É uma liberação explosiva de energia, tanto térmica quanto mecânica. Tudo isso numa fração de segundo. O verdadeiro desafio não é só interromper a corrente, é controlar essa energia toda antes que ela simplesmente derreta a isolação dos cabos e coloque a instalação inteira em risco. E a nossa norma, a NBR 5410, é bem clara sobre isso, lá no item 5.3.3. O objetivo da proteção é simples: intervir antes que o calor e as forças mecânicas causem um dano que não tem mais volta. Uma proteção que funciona de verdade preserva a integridade de tudo, de cada componente do circuito. E aqui a gente chega na primeira linha de defesa. Pensa comigo. Antes de proteger qualquer outra coisa, o próprio dispositivo de proteção, ele precisa sobreviver. Ele tem que ser capaz de interromper uma corrente gigantesca sem explodir, sem se destruir. Essa é a sua primeira e mais importante prova de fogo. Para saber se o dispositivo aguenta o tranco, a gente precisa primeiro saber o tamanho do inimigo. E esse inimigo é a corrente de curto-circuito presumida. É basicamente o pior cenário possível, sabe? É a corrente máxima que pode fluir naquele ponto exato da instalação. E sim, esse valor precisa ser calculado para cada ponto crítico do projeto. E como a gente vê aqui, a primeira regra da norma, lá do item 5.3.5.5.1, é direta, não tem rodeio. A capacidade de interrupção do dispositivo tem que ser maior ou, no mínimo, igual à corrente de curto-circuito presumida. Se for menor, o dispositivo pode simplesmente falhar de forma catastrófica bem na hora que a gente mais precisa dele. Certo. Então o dispositivo sobreviveu. Missão cumprida, certo? Calma lá, a história não acaba aí não. Nenhum disjuntor, nenhum fusível é 100% instantâneo. Nesses pouquíssimos milissegundos entre o início da falha e a interrupção total, uma onda de energia térmica consegue passar pelo dispositivo e vai direto para o cabo. É a famosa energia passante. E como é que a gente mede essa energia? Usando a integral de Joule, que é representada por I²T, ou I²T, e aqui, atenção, tem um ponto fundamental. Esse valor não é algo que se calcula no projeto, não. Ele é uma característica do dispositivo. Quem fornece esse dado é o fabricante. Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, o cabo. Ele é o componente que a gente está tentando proteger o tempo todo. E como qualquer material, a isolação dele tem um limite. Um limite de quanta energia térmica ela consegue absorver num piscar de olhos antes de sofrer um dano irreversível, comprometendo a vida útil e, claro, a segurança de tudo. Felizmente, a NBR 5410 nos dá uma fórmula para a gente quantificar essa resistência do cabo, K² S², ou K² S². Esse valor representa a energia máxima, o limite que a isolação do cabo aguenta antes de ser danificado. Vamos quebrar essa fórmula para entender melhor. Como a gente vê aqui, S é a seção do condutor, a famosa bitola, em milímetros quadrados. Simples. Já o K é uma constante, e ela depende do material do condutor e, o que é crucial, do tipo da isolação dele, se é PVC, XLPE e por aí vai. E agora chegou o momento da verdade. É aqui que a gente une os dois conceitos que acabamos de ver. De um lado, a gente tem a energia que o disjuntor deixa passar. Do outro, a energia que o cabo consegue suportar. A proteção só vai ser de verdade, só vai ser eficaz, se o primeiro for menor
ou igual ao segundo. Esse slide aqui ilustra essa batalha de forma perfeita. Pensa assim, do lado esquerdo a gente tem o ataque, a energia passante, o I²T, que o disjuntor liberou. Do lado direito a gente tem a defesa, a suportabilidade do cabo, o K²S². Para a instalação ficar segura, é óbvio, a defesa precisa ser mais forte que o ataque. O ponto crucial, então, o coração de tudo isso é esta inequação do item 5.3.5.5.2 da norma. A energia que o dispositivo deixa passar, o IKBT, tem que ser menor ou igual à energia que o cabo suporta, KBTS². Se essa balança pender para o lado errado, a proteção é só uma ilusão de segurança. Ok, mas de onde vem esse tal valor de K? Vem daqui, ó. Essa tabela é um extrato da tabela 30 da norma. O valor depende do material e da isolação. Por exemplo, um condutor de cobre com isolação em PVC, o K é 115. Mas se a isolação for em XEIPE, que é mais parruda, o K já sobe para 143, o que aumenta, e muito, a capacidade de defesa do cabo. Então, para resumir a ópera, o processo de verificação segue estes 5 passos. Passo 1, o disjuntor sobrevive ao curto, sim ou não. Passo 2, a gente pega os dados do cabo e acha o K e o S. Passo 3, com isso, a gente calcula a suportabilidade do cabo. Passo 4, a gente vai atrás da energia passante lá no catálogo do fabricante. E o passo final, o mais importante, o confronto, para ter certeza de que I²T é menor ou igual a K²S². Até agora, a gente falou de sobrecarga e de curto-circuito de forma separada. Mas e na vida real, como eles se relacionam? Muitas vezes, um dispositivo só, como um disjuntor termomagnético, cuida dos dois problemas. Em outros casos, a gente usa dispositivos diferentes, e aí eles precisam trabalhar em perfeita harmonia. É isso que a gente chama de coordenação. A norma, lá no item 5.3.6, prevê basicamente 2 cenários. No primeiro, um único disjuntor termomagnético precisa ser dimensionado para lidar tanto com as correntes baixinhas e lentas da sobrecarga, quanto com as correntes altíssimas e super rápidas do curto-circuito. Já no segundo cenário, se a gente usa um relé térmico para a sobrecarga e um fusível para o curto-circuito, as características deles têm que ser coordenadas. O fusível tem que ser rápido o suficiente para proteger não só o cabo, mas o próprio relé térmico, que é bem mais sensível. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Proteger uma instalação vai muito além de só instalar um disjuntor no quadro. É preciso entender a física por trás, conhecer os materiais e, principalmente, garantir que, no momento crítico, o sistema de defesa inteiro funcione como um time, preservando a integridade de toda a instalação. A proteção de verdade não apenas interrompe a falha, ela mantém tudo intacto